Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio, sou brasileiro, desde 2015 moro na Alemanha e hoje eu compartilho contigo uma experiência que eu vivi há um pouco mais de 2 anos atrás no escritório no qual eu trabalhava, que era na área de comércio exterior. Antes de mais nada, antes de contar essa história, eu peço para você se inscrever no canal Sonho de Aluguel e também deixar o seu like, porque essa atitude da sua parte fecha o meu começo de trabalho, que é parar, pensar numa pauta, trazer para você, e aí você vê aí no conforto da sua casa, no seu celular, no seu laptop, no seu tablet, seja lá onde você estiver, e aí você deixa o seu like, porque assim você premia a minha atenção e a minha predisposição de compartilhar as minhas experiências como estrangeiro fora do Brasil. Eu já trabalhava nessa empresa há algo em torno de 7 a 8 meses, e aqui na Alemanha o prazo de experiência geralmente é de 6 meses, então você tem que trabalhar os primeiros 6 meses, ter uma performance para conseguir continuar sendo empregado. Em alguns casos, existe até a possibilidade da empresa te dar um aumento por você ter passado no prazo da experiência, e aí você consegue, de repente, ter um planejamento de trabalhar por muito tempo. O ambiente no escritório, até aquele momento, ele era interessante. Eu tinha passado a experiência e tinha entrado uma colega, uma moça também alemã, e num dado momento nós estávamos a sós na hora do almoço. Então todos os funcionários ou estavam ocupados em outras atividades externas ou estavam na sua hora de pausa, e na sua hora de refeição, no caso, pausa se fala em alemão. E aí ela senta diante de mim, porque a colega que sentava diante de mim não estava no escritório, talvez trabalhando em casa, em home office, alguma coisa assim. Ela pega o telefone e simula, creio eu, não sei se ela estava ligando ou não, mas simula um contato com a polícia. E aí ela fala: oi, eu sou a fulana de tal, trabalho para a empresa tal, e eu queria comentar algo com vocês, porque eu não sei o que eu faço aqui. E eu estava do lado dela, entre eu e ela tinha tanto a tela do meu computador quanto a tela do computador da colega que sentava na minha frente. Aí ela falou assim: não, eu trabalho com um negro e eu queria saber o que eu faço, porque nunca aconteceu isso na minha vida. E aí ela volta a dizer, conversa vai, e ela fala: não, o negro é legal, ele só tem um problema, ele é negro. Eu queria saber se eu posso fazer uma denúncia, se vocês podem vir até aqui, porque é a minha primeira experiência. E aí essa conversa, volta a dizer, que ela tenha feito uma brincadeira, que ela tenha feito realmente uma ligação com a polícia, seja lá o que for, aquilo me tocou demais. E naquele momento eu já estava começando a passar por um processo de fritura por parte do gerente, que não estava tão satisfeito assim comigo, então eu já estava sofrendo mobbing. Então aquela ligação que ela fez, ou que ela simulou, colocou em cima do meu projeto de trabalhar por muito tempo naquela empresa abaixo, e aí o meu desempenho caiu demais, porque eu acabei não conseguindo superar aquilo. Hoje em dia isso para mim faz parte do meu passado. Eu lembro raramente, mas ainda lembro e me vem à memória a maneira como aquilo me tocou. Hoje me toca bem mais leve, mas naquele momento foi para mim assim como se fosse uma bomba, porque eu tinha naquela funcionária de repente uma sensação de uma colega, assim, não uma colega de trabalho, mas uma colega externa. E incrível como as pessoas elas realmente têm essa conexão com a tonalidade de pele, né? Eu sou brasileiro, a minha mãe me educou que eu sou moreno jambo. Então, no Brasil a gente tem muito essa subdivisão, né? Esse tom sobre tom. Aqui na Alemanha, eu já conversei com rapazes da minha cor, ou mais escuro do que eu, que são nascidos na Alemanha, independente de terem pais ou não alemães, e eles falam: não, eu não sou negro, eu sou alemão. Então, no caso dessas pessoas que nasceram na Alemanha, tendo ou não pais
europeus, vamos colocar assim, eles se intitulam alemães e não negros. E aí, no meu caso, como eu não nasci na Alemanha, não cresci na Alemanha, então eu já sou negro. É como se eu fosse uma subclasse, no conceito de muitas pessoas que moram... Não, mas isso não é uma coisa especificamente da Alemanha, isso é uma coisa meio que eu acabo observando, assim como a Alemanha tem muitos estrangeiros, acho que é uma coisa meia do europeu, assim, sabe? Eu acho que eles se veem muito como uma grande família, como se os europeus viessem do mesmo berço e como se os negros viessem de um outro berço, como se nós não fôssemos feitos de carne e osso, tivéssemos os mesmos órgãos. Eu já trabalhei com um outro colega numa outra empresa que ele falou que a esposa dele trabalhava na parte farmacêutica e dentro dessa parte eles falavam que não é uma questão racial, é uma questão realmente biológica, química, que os negros e os brancos não têm as mesmas condições, né? Então eu até tive a impressão que talvez a esposa dele tivesse cuidando de medicamentos para brancos e de medicamentos para negros, sabe? Assim, o que me assusta muito tudo isso, sabe? Me assusta muito tudo isso. Eu sou pai de um menino de 7 anos, está com 7 anos nesse momento, e quando ele era menorzinho eu fui buscá-lo uma vez na casa da mãe dele, porque era meu dia de ficar com ele, e aí eu falei, filho... E aí ele veio na minha direção, daqui a pouco veio um colega dele, um outro menininho, na mesma faixa etária dele, e ele olhou para mim, o menino falou assim, olhou pro Benjamin e falou, Benjamin, teu pai é negro, eu vou te matar, você não falou nada para mim que seu pai era negro. Então assim, é como se fosse uma coisa, é como se fosse um preconceito, assim, um racismo muito estrutural, sabe? Já perdi relacionamentos porque chegou durante o meu processo de paquera com a menina um outro cara branco, aí a mulher deu preferência pro cara branco. Então eu não sei se eu vivo na Alemanha ou se as pessoas que eu conheci na Alemanha ainda não são das melhores. De qualquer forma, eu deixo registrado isso porque a gente registra, a gente tira fotos das paisagens que a gente vê na Europa. Quando a gente consegue viajar, a gente posta vídeos falando de pontos turísticos, então a gente automaticamente, a gente tem que se dar o direito de falar o que não é tão belo, mas que acontece com a gente. Não no sentido de denigrir a imagem do país ou a imagem de uma certa pessoa específica ou não, mas de registrar que o racismo está aí e que a gente tem que realmente, na medida do possível, não dar bola para essa torcida. Não dá bola porque o que eles querem mesmo é ter a sensação de que eles venceram a batalha, de que os brancos são superiores. Quem é superior mesmo é Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo, é um vídeo de desabafo, mas é um vídeo bacana. Aqui não deixo ódio assim, semeado nem nada, senão a minha experiência. Um grande abraço, tchau!